privilégio ver os irmãos aqui. Acho que estão todos aqui por causa do aniversário da irmã Marionova. Os parabéns. Daqui a pouco a gente vai orar pela minha vida, pela vida dela também. Privilégio fazer aniversário junto com a irmã. Sou um pouquinho mais novo que a irmã. Estou fazendo 19 anos, só um pouquinho. Mas boa noite, irmãos. Chegamos ao 14º estudo da nossa série 1 Pedro. Até aqui temos visto, irmãos, o chamado que Deus tem para as nossas vidas. E eu intitulei essa série Chamados para Brilhar. Toda quarta-feira nós estamos tendo o privilégio de estudar um pouco essa carta de 1 Pedro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre sofrimento. Como é que o sofrimento pode se tornar uma bênção para aqueles que pertencem a Cristo? Se você é cristão, se você entende o Evangelho, o sofrimento na vida do cristão não é um acidente. O sofrimento é parte do plano de Deus para moldar cada um de nós. Mas também tem a parte do sofrimento que muitas das vezes diz respeito àquilo que nós plantamos, não é? Se você planta alguma coisa, você vai colher aquilo ali que você está plantando. Então, mas no que diz respeito ao sofrimento que vem da parte de Deus, a Bíblia fala que compara até ao fogo, não é? Que purifica o ouro e deixa o ouro mais brilhante. E eu digo sem medo de errar, meus irmãos, sofrer pelo nome de Jesus é um privilégio, não é vergonha. O mundo pode te insultar, o mundo pode falar coisas ao seu respeito, mas o crente pode ficar tranquilo, porque o Espírito Santo repousa nele. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 ao 19, a continuação do que estudamos na semana passada. 1 Pedro, capítulo 4, de 12 ao 19. Capítulo 4, do 12 ao 19. Vou estar lendo então, irmãos. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelos quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que também a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por ser cristãos, não se vergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pois chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus? E se o justo é salvo por um triste, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Vou dar um overview aqui, irmãos, para aqueles que estão chegando hoje, sobre o plano histórico da carta de 1 Pedro. Pedro, quando ele escreve essa carta, ela foi escrita para cristãos que estavam sendo perseguidos. Aqueles cristãos viviam num mundo que não aceitavam a fé em Cristo. Muitos daqueles cristãos sofriam rejeição, muitos daqueles cristãos perdiam os seus bens e muitos deles foram ameaçados de morte, inclusive uns perderam até a
causa do Evangelho. Então Pedro escreve para mostrar que o sofrimento daqueles irmãos não era um sofrimento em vão. Pedro então começa o versículo que nós lemos, o versículo 12, chamando aqueles irmãos de amados. Isso lembra para cada um daqueles irmãos que leram aquela carta que eles tinham o cuidado de Deus. O fogo da provação que o texto diz não deveria ser surpresa para aqueles irmãos. O sofrimento fazia parte da caminhada daqueles que disseram sim para Jesus. E o texto diz que o sofrimento, meu irmão, era a oportunidade de glorificar a Cristo. Então, Pedro mostra para aquela igreja, Pedro mostra para aqueles irmãos que o sofrer por Cristo era motivo de alegria e não de tristeza. Amém? Não é alegria, irmão, pelo sofrimento em si, mas é uma alegria pelo que aquele sofrimento produz. Sabe o que isso significa na prática, irmãos? Que o crente ele estava se tornando participante do sofrimento de Jesus. E também ele agora era parte da sua glória, que seria revelada, ou melhor, vai ser revelada quando Cristo voltar. Olha que profundidade Pedro está ensinando aquela igreja. Mas Pedro está falando aqui aquilo que eu disse na introdução. Nem todo sofrimento glorifica a Deus. Pedro fala que se alguém sofre por causa do pecado, não há honra nenhuma nisso, meu irmão. Mas se sofre por ser cristão, esse sim deve se alegrar, deve exaltar, deve louvar a Deus. Irmão, irmã, o nome de Cristo é motivo de honra e não de vergonha. Amém? O nome de Cristo é motivo de honra e não de vergonha. E Pedro também lembra a igreja que o julgamento começa pela casa de Deus. Isso mostra que Deus, ele purifica o seu povo primeiro. Quem sofre precisa continuar sofrendo e confiar no Senhor, confiar no Criador. Pois é o Senhor que vai nos sustentar. É o Senhor que vai nos carregar até o fim, porque nós pertencemos a Ele. Mas vamos ao texto. O primeiro ponto que a gente pode entender aqui, lendo esse texto, e vamos ler aqui versículo por versículo, como de costume. O primeiro ponto é a alegria de participar do sofrimento de Cristo. Pastor, que coisa louca! Como é que nós vamos nos alegrar em sofrer? Mas não estamos falando de um sofrimento qualquer, né? Versículo 12, quando Pedro chama os irmãos de amado, Pedro está aqui tratando aqueles irmãos de uma forma pastoral. Ele vê que aqueles irmãos estão sofrendo perseguições e ele diz o seguinte: não se surpreenda, versículo 12, não feche sua Bíblia, com as provações de fogo ardente pelos quais estão passando, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Pedro está falando aqui para a igreja que o sofrimento não era acidente, irmãos, é propósito de Deus. Aqueles irmãos estavam sofrendo perseguição. Não era mimimi não, irmãos. Era perseguição mesmo. Por causa do Evangelho. Por causa da pregação do Evangelho. O fogo da aprovação aqui purifica a fé. O texto aqui está dizendo, geralmente, fogo no Novo Testamento tem a ver com juízo, mas nesse sentido aqui tem a ver com aperfeiçoamento. Não é uma chama aqui que destrói, pelo contrário, é uma chama que refina. Então o crente ele não tem que reagir com espanto, pelo contrário, ele tem que ser confiante. Mas aí eu volto a dizer,
o sofrimento que você tem passado é fruto da sua devoção a Deus, ou muitas das vezes fruto da sua desobediência a Deus? E aí a gente precisa pensar nisso. Muitos são desobedientes, estão passando por provação e acham que isso é culpa de Deus. Não é, meu. O texto aqui é claro. A fé verdadeira, ela é provada no calor das dificuldades. É aí que nós vemos quem é quem. É aí que nós vemos quem é crente de verdade. E aí no verso 13, Pedro muda a perspectiva do nosso entendimento. Pedro fala assim, ó, pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo. O sofrimento, irmão, ele não te afasta de Cristo, mas ele te aproxima dele. O cristão é chamado para seguir os passos do Mestre, inclusive na dor. A cruz, irmão, é o caminho que te leva à coroa. A alegria que o texto diz aqui não é uma alegria superficial, onde você dá aquele sorriso amarelo. Não, é uma alegria espiritual, onde você se regozija na presença de Deus, sabendo que tudo que você está passando é para a glória dele. Sofrer com Cristo, meu irmão, significa compartilhar da sua missão, significa compartilhar da sua dor e compartilhar do seu amor. Quem sofre por Cristo experimenta a intimidade com Ele. A grande verdade é que nós estamos querendo sofrer por coisas equivocadas. E o texto fala, irmã que me ouve nessa noite, essa dor transforma o sofrimento que você tem em pertencimento a Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. E aí você entende que você pertence a Jesus. Não é simplesmente palavra, mas é você pertencer a Ele de fato e de direito. Mas vamos seguir com o que o texto fala. E aí Pedro conclui esse verso 13 da seguinte forma: a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Irmãos, a alegria presente é uma semente para a alegria futura. Por mais que você se regozije na presença de Deus, numa celebração, no culto na sua casa, no momento que você está em intimidade com Deus, no seu quarto, mas é apenas uma semente do que você vai ter quando Cristo voltar e levar a sua igreja. Hoje você sofre com Ele, mas amanhã nós que somos cristãos, nós que fomos comprados pelo sangue de Cristo, vamos reinar com Ele, amém? A cruz, ela pode ser pesada, mas ela aponta para o único caminho, a eternidade. Amém? Vale a pena. Vale a pena sofrer por causa do Evangelho. Vale a pena deixar todas as coisas por causa do Evangelho. Vale a pena você dizer não para muitas coisas por causa do Evangelho. Mas aí o segundo ponto, falamos sobre o testemunho do sofrer como cristão. E aí Pedro declara no versículo 14: se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão. Irmão, o insulto, quando por amor a Cristo, se torna motivo de bênção. Se te xingam por causa do Evangelho, você precisa estar feliz. Não é sinal de abandono, como muitos pensam, mas pelo contrário, é sinal que a presença de Deus está em você.
E aí ele acrescenta no versículo 14: o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Isso mostra para cada um de nós que o cristão não sofre sozinho, mas ele é sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Versículo de número 15, o texto fala o seguinte: se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Irmãos, tem sofrimento que não tem nada de cristão, que não tem nada a ver com Jesus Cristo, que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com o Espírito Santo, tem a ver com o pecado. A gente não pode confundir a consequência dos nossos erros como perseguição por causa de Cristo. A vida cristã é uma semeadura, irmãos. Se você planta corrupção, você vai colher o quê? Corrupção, irmãos. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Se você planta contenda, você vai colher contenda. Agora, se você planta amor, você vai ter o quê? Amor. Se você planta o evangelho, você vai colher o quê? Não tem como, meu irmão. Não tem como. O sofrimento que glorifica a Deus, ele não nasce da carne, ele nasce da fé. E o grande problema hoje é que muitos vivem como se estivesse na carne, não vivem no Espírito. Mas vamos seguir o que o texto diz. Versículo 16. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Vocês sabiam que o nome cristão era usado de forma pejorativa pelos inimigos da fé? Embora o texto em Atos vai dizer que a primeira vez ali que eles foram chamados de cristão, cristão significa pequeno Cristo, mas em dado momento da história, cristão era algo pejorativo, assim como crente era no passado, não é? Quando as pessoas viam o evangelho que chamavam de crente, era de forma pejorativa. Tinha até umas piadinhas, era crente, do crente, eles faziam. Pedro mostra, irmãos, que é uma honra carregar esse título. O que o mundo lança como uma afronta, Deus transforma em coroa. A gente não tem que estar preocupado com o que o mundo pensa sobre nós. Somos cristãos de fato, porque cremos em Cristo, porque estamos sofrendo por causa do Evangelho. E não precisamos ter vergonha disso, meu irmão. Não precisamos ter vergonha disso. Um outro ponto que a gente precisa entender: o cristão não devolve a maldição com maldição, mas ele louva a Deus. Essa é a postura que faz o mundo ver o cristão de forma diferente. Chamados para brilhar tem a ver com isso. Nós somos chamados para brilhar. O mundo já está, irmãos, o mundo já está em trevas, irmãos. Nós precisamos ser as tochas acesas que iluminam esse mundo tenebroso. Mas aí já chegamos no ponto de número 3. A confiança no justo juízo de Deus. Aí Pedro afirma no versículo 17: pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa
de Deus. Julgamento aqui que ele está falando não é condenação, irmãos, mas aqui Pedro está falando da purificação do povo do Senhor. Deus, ele disciplina seus filhos para fortalecê-los e separá-los do mundo. Mas Pedro agora continua no versículo 17, lemos a primeira parte, e ele vai dizer assim, ó, e se julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. Se até os salvos são provados, irmãos, quanto mais os rebeldes que não vão escapar do juízo. O sofrimento de nós cristãos é temporário, mas a palavra de Deus fala que o ímpio vai sofrer eternamente. Então é melhor você sofrer com Cristo agora do que sofrer sem Ele para sempre. Amém? É melhor você sofrer com Ele agora do que você sofrer sem Ele eternamente. É o que o texto está dizendo. E no versículo 18, Pedro diz o seguinte: se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador ser perverso? Irmãos, a salvação é segura em Cristo, mas o caminho é estreito. O caminho é marcado por provações. O caminho é marcado por muitas das vezes dor. O caminho é marcado por dor, por perdas. Por isso que precisamos levar a vida cristã de forma séria. Nós não estamos aqui a passeio, meus irmãos. Nós estamos aqui em uma batalha onde precisamos batalhar com o inimigo de nossas almas para tirar o maior número de pessoas das garras dele. Infelizmente tem muita igreja que se acomodou, não cumpre mais a sua missão, que é fazer discípulos, que é trazer pessoas para Jesus. E muitas das vezes elas acham que apenas frequentar a igreja é o suficiente. Não é, meu irmão. Não é. Ser cristão é você fazer discípulos. Ser cristão é de fato você conseguir novos adeptos para o reino. E essa pergunta retórica aqui que Pedro faz está apontando para a tragédia daqueles que rejeitam o Evangelho. O texto já diz aqui que quem rejeita o Evangelho vai sofrer, não tem como. E o versículo 19, Pedro exorta a igreja: portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Irmão, irmã, o sofrimento não é desculpa para você abandonar a obediência. Pelo contrário, o sofrimento precisa te levar você a ser mais obediente, ser mais profundo na sua obediência. O cristão, ele entrega a sua vida ao seu Senhor, ao seu Deus, ao seu Salvador. E o texto fala que a fidelidade de Deus, Ele garante que o nosso sofrimento, irmão, não é em vão. O meu sofrimento, por causa do Evangelho, não é em vão, meu irmão. O texto aqui é claro: confiem em suas vidas aquele que os criou, porque Ele é fiel. Quando você entende isso, essa confiança muda a forma como você enfrenta as provas. Essa confiança muda a forma de como você vive a sua vida.
O mundo pode olhar para você, pode olhar para nós e ver dor, mas o crente vê propósito, o crente vê a fidelidade de Deus em cada ponto da nossa vida. Mas eu quero terminar com 3 pontos muito importantes que a gente precisa observar. O sofrimento que essa igreja passou, que essa igreja que eu cito, é a igreja que Pedro está escrevendo, não é sinal, irmão, de abandono. Pelo contrário, é sinal do cuidado de Deus com a igreja. Então, assim como o fogo refina o ouro, Deus usa as provações para a nossa fé, para refinar a sua, para refinar a minha fé. Não tema, irmão, o processo. Passe pelo processo. Se entregue ao processo, porque esse processo tem um propósito santo. Então, olhe a provação como algo vindo de Deus de fato. Seja qual for a dor que você passou ou que você está passando, olhe apenas para Deus. Segundo ponto, não para botar medo em vocês, mas lembrem-se do destino daqueles que rejeitam o Evangelho. Pedro aqui não tem coragem, não. Se o povo de Deus é provado, imagine aqueles que não creem no Evangelho. Você não tem que viver com medo, irmãos. Isso precisa te levar à santidade. Então, não se conforme também em ver pessoas caminhando para a perdição eterna. Ore por elas, evangelize-as, fale com elas, fale o Evangelho para elas, principalmente as ame. E por fim, entregue sua vida todos os dias ao Deus, porque assim como o texto terminou aqui dizendo que Ele é fiel. Amém? Pedro nos confia na disciplina de Deus, porque Ele é a base do seu amor. Se coloque de pé nesse momento, vamos agradecer ao Senhor.